existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão. Aleluia! Hoje é sexta-feira. Glória a Deus por essa semana abençoada. Para você que teve uma semana de trabalho aí, glória a Deus, está chegando, né? Sexta-feira, para você que ainda vai trabalhar amanhã no sábado, a alegria do Senhor é a nossa força. A gente tem vindo aqui num período de jejum, de oração, de adoração, de um clamor, porque uma igreja que carrega um clamor no nome, ela não pode se mover de maneira diferente, ela precisa liberar. Ora vem, Senhor Jesus, não apenas com palavras, mas com atitudes. E quais têm sido as nossas atitudes nesses dias? Nós temos nos movimentado, porque é necessário que haja uma preparação para esse encontro. Ora vem, Senhor Jesus. E a gente quer seguir aqui nessa noite, nós queremos adorar ao Senhor com você. Durante 30 minutos, nós vamos dedicar esses 30 minutos ao Senhor. E eu quero compartilhar com você o que está escrito aqui em Abacuque, no capítulo 3, no verso 17, que diz assim: mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Ainda assim nós nos exultaremos, ainda assim nós nos alegraremos no Senhor. Em tempos de escassez, em tempos de fartura. Hoje nós vamos meditar sobre uma igreja, Filadélfia, uma igreja que amava ao Senhor, uma igreja que tinha uma fé acima das circunstâncias. Nós vamos aprender com essa igreja e nós vamos manifestar isso na nossa vida, independente daquilo que nos cerca. A nossa fé não está firmada nas coisas que Ele pode fazer, mas nossa fé está firmada naquilo que Ele é, independente do que Ele faça. Se Ele fizer, é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Nós queremos ter esse coração, amém? Queria que você fechasse os seus olhos aí onde você está. Vamos orar, Senhor. Nós queremos dedicar esses 30 minutos ao Senhor. Ah, Deus, Tua é a glória, Senhor. Nós Te louvamos, Teu é o reino, Teu poder. O que nós queremos é a Tua presença. O que nós queremos, Senhor, é uma fé inabalável. Senhor, a Tua palavra diz que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Nós queremos ser uma igreja que se move em fé, que Te adora, independente, Senhor, daquilo que está do lado de fora, que Te adora, independente do que o Senhor está fazendo, mas que Te adora, Senhor, pelo Teu caráter, por quem o Senhor é. Te adora, Senhor, porque confia na Tua fidelidade. Te adora porque confia, Senhor, naquilo que o Senhor diz na Tua palavra. E o que o Senhor diz na Tua palavra, Senhor, ela não pode voltar vazia para o Senhor, sem que antes cumpra o seu propósito. O Senhor não é filho do homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Senhor, nós Te adoramos nessa noite e queremos declarar: nossa fé não está firmada nas coisas que o Senhor pode fazer. Em nome de Jesus, vamos adorar o Senhor. Minha fé não está firmada nas coisas que pode fazer. Eu aprendi a Te adorar pelo que és.
declaro: minha fé não está firmada nas coisas que pode fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o homem, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Não vier, Ele é Deus. Já eu vou, Ele é Deus. Se der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Acho que eu sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Acho que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Tu és Deus, Tu és o Todo-Poderoso, Senhor. Tu és aquele que supre as nossas necessidades, Senhor. A Ti o louvor e a glória para sempre. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Na alegria, na tristeza, na fartura, na escassez, na doença, na saúde, nós temos uma aliança com o Senhor. É inquebrável. Ele continua sendo Deus em todo o tempo. Aleluia. Oh, aleluia. Nós vamos passar para o Ministério da Palavra nesse momento. Queremos convidar a nossa irmã Gilzana para estar compartilhando mais um fundamento de tudo isso que nós estamos construindo nesses dias aqui. Seja abençoada em nome de Jesus. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz. Oh, como é bom o Senhor para nós, né? Como o Senhor é maravilhoso. Recentemente eu ouvi uma irmã comentando comigo assim: Jesus é bom para os ímpios, para nós Ele é maravilhoso. E eu concordei com ela. Jesus é maravilhoso. Essa grande oportunidade que Ele nos tem dado de estar buscando a sua face, de estar unidos como igreja, meditando na sua palavra, recebendo as suas revelações, nos alinhando com os propósitos dEle, traçados no céu, na glória para a nossa vida, nos preparando para o que nós estamos para viver, porque nós precisamos ter um perfil como crentes, de acordo com a época em que nós estamos vivendo, e nós estamos vivendo dias difíceis, em que nós precisamos de uma nova unção, em que nós precisamos assumir novas posturas, em que nós precisamos estar enxertados no Senhor, precisamos estar
ser sábios na palavra, manusear bem a palavra da verdade. Nós precisamos estar com intimidade com o Senhor para termos unção, para vencermos as nossas lutas, o dia a dia e para perseverarmos, né? Trazer para a nossa vida os exemplos dessas igrejas que nós estamos estudando aqui, a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, a igreja de Pérgamo, Sarde, nós estudamos a igreja de Tiatira, e hoje nós vamos falar sobre a igreja de Filadélfia. É a igreja que, por incrível que pareça, dessas 7 igrejas que Jesus escolheu para enviar cartas de advertência, cartas de consolo, cartas de confirmação da sua palavra, cartas de estímulo, né? Estimulando a fé daqueles irmãos, outras ele também corrigindo naquilo que eles estavam deficientes, mas de todas essas igrejas, né, para quem Jesus estava enviando as cartas, esta igreja, que é a igreja de Filadélfia, é a igreja da oportunidade. E é interessante que Filadélfia era a mais novinha de todas, né? Era uma cidade que era chamada Porta do Oriente, porque ela estava situada justamente na principal rota comercial, né? Também como era a igreja também de Tiatira. E essa igreja, né, por várias vezes, Filadélfia tinha sido destruída, ela tinha sido afetada por muitos terremotos, mas ela se reerguia, ela continuava. E é interessante também porque Filadélfia, ela ficava apenas 45 quilômetros de distância da igreja de Sardes. E essa igreja de Filadélfia, ela, apesar dos irmãos da igreja de Sardes terem saído da presença do Senhor, terem se deixado envolver com o pecado, Filadélfia não. Filadélfia era uma cidade pequena, Filadélfia era uma igreja pequena, era uma igreja em que a maioria dos irmãos eram bastante pobres, era uma igreja onde alguns irmãos eram até escravos, mas era uma igreja que se mantinha fiel, era uma igreja que se mantinha alinhada com o Senhor, era uma igreja que, apesar das fortes perseguições que eles sofriam, né, e aqui vai falar ainda também sobre sinagoga de Satanás, aqueles judeus que perseguiam a igreja, que entregavam às vezes a igreja a força do exército romano para ser presa, para ser lançada nas arenas, os cristãos, como acontecia na igreja de Éfeso. Então, irmãos, essa igreja era uma igreja que, apesar de tudo, né, ela permanecia uma igreja firme, uma igreja temente ao Senhor, uma igreja perseverante. Então, todas as cartas que a gente percebe Jesus escrevendo para as igrejas são cartas contextualizadas. Por quê? Porque o Senhor, ele tem um jeito de falar com a gente de forma que é acessível para o nosso entendimento. O Senhor, ele cria pontes na comunicação, porque a intenção dele é que a gente receba a palavra dele, que a gente compreenda a palavra dele e que, acima de tudo, ele quer se revelar para nós de forma tremenda e maravilhosa. E diz aqui a 6ª carta à igreja de Filadélfia, e ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isso diz o que é santo e verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Então ele diz que ele é santo e verdadeiro, porque Filadélfia tinha muitos deuses, né? E muitos falsos mestres. Eles tinham muitas divindades entre eles ali, que eles veneravam, né? E o povo romano, eles tinham como é que eu vou dizer? Eles tinham uma inclinação a serem muito devotos do imperador, né? Eles tratavam o imperador como se fosse Deus, eles se prostravam diante do imperador sem nenhuma resistência. E o povo de Deus não. Então, muitas vezes, o povo de Deus era perseguido justamente por isso, por não querer dobrar os joelhos diante de um Deus que não era Deus, porque eles conheciam o Deus vivo e verdadeiro. E Jesus se apresenta como santo e verdadeiro ali, né? Por causa daquelas centenas de divindades e por causa desses falsos mestres também. Então ele destaca que ele é o único vivo, ele é o único verdadeiro, ele é o único santo, que ele é o único separado, né? E a cada identificação, Deus está levando a igreja a esse entendimento maior, a esse entendimento amplo, porque Deus, ele se identifica
de acordo com a realidade daquela igreja com quem ele está falando, né? E aí, irmãos, a igreja de Filadélfia, ela representa aqueles irmãos que, embora sejam irmãos que a gente olha assim, aparentemente tão frágeis, né? Aqueles irmãos aparentemente que não têm assim um conhecimento humano científico, não são pessoas tão aculturadas, que não são pessoas que estão nos mais altos cargos do governo, não são pessoas de grandes posses financeiras, econômicas, e a gente às vezes olha para aqueles irmãos que parecem assim tão frágeis, né, tão humildes, né, humilde no sentido de ser carente de muitas coisas, né, porque realmente era uma igreja pobre, né, era uma igreja que não tinha posse, eles não tinham assim popularidade na cidade, não se comunicavam com as pessoas dos altos cargos políticos da cidade, os ricos da cidade, então eles tinham aquela figura de fragilidade, mas era uma igreja perseverante, era uma igreja firme, e era uma igreja assim que Deus dedica elogios a eles, né, porque diz assim a palavra de Deus aqui, né, eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então, tem alguns símbolos aqui, que aqui nos primeiros versículos, que fala a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre, que é o Senhor que tem. No versículo 8, fala sobre uma porta aberta, que tem dois significados, é o significado da porta aberta para a salvação e a porta aberta para a evangelização dos povos. E tem um terceiro símbolo que nós vamos ver mais adiante, no capítulo 12, que é a coluna no templo do Senhor. Então, irmãos, quando Jesus, ele ora para Filadélfia, tendo pouca força, não negaste o meu nome, o coração de Jesus se alegra, o coração dele fica feliz, porque ele diz, eu sei que não depende de riqueza, eu sei que não depende da ciência, eu sei que não depende de favores dos grandes que se dizem homens eminentes, né? Mas que na verdade são pobres. Ontem eu li uma frase, pasmem, né, da Madre Teresa de Calcutá, que ela disse assim, conheci homens tão pobres, porque tudo que eles tinham era o dinheiro. O dinheiro, ele não significa nada para Deus. Ele pode até fazer um servo dele prosperar como fez e faz, mas isso não é o mais importante, porque o dinheiro, ele não traz salvação, o dinheiro, ele não traz paz de espírito, o dinheiro, ele não traz regozijo, alegria, porque o dinheiro traz coisas materiais, mas o dinheiro, ele é importante para a gente, às vezes, ter uma vida mais confortável, sim, e Deus quer mesmo que os seus filhos sejam prósperos, mas isso não é o mais importante no reino de Deus. Aqueles irmãos eram pobres, a maioria deles eram escravos, e no entanto o Senhor fala, eu sei das tuas obras, eu conheço vocês, eu conheço o coração de vocês. Então, vocês para mim são preciosíssimos, e vocês são ricos, sim. E e diante de ti pus uma porta aberta, então a porta da salvação. E eles também eram igrejas que evangelizavam, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Então, nós, irmãos, às vezes olhando para nós mesmos, nós dizemos assim, mas eu sou tão pequeno, mas eu sou tão fraco, eu sou tão frágil. Nós somos fortes na força do Senhor, nós somos ricos na força do Senhor. O apóstolo Paulo, ele diz assim, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas tudo possuindo. Glória a Deus, porque quem tem Jesus tem tudo, e quem não tem Jesus não tem nada. Amém? Então você, meu irmão, que às vezes está passando por luta financeira, que às vezes vê a sua despensa se esvaziando, confia no Senhor, porque o Senhor, Ele é um Deus suficiente para as nossas necessidades, Ele vai te abastecer, você vai sair dessa situação, mas glorifique o Senhor, porque Ele é a nossa maior herança, a nossa maior porção, é nele que estão todas as nossas fontes, em nome de Jesus. E diz assim, eis que eu farei da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés, e saibam que eu te amo. Glória a Deus!
Glória a Jesus. Porque haverá um dia, irmãos, em que Deus vai colocar cada qual no seu lugar. Aqueles judeus eram judeus que também perseguiam os irmãos de Esmirna. Eram aqueles judeus que entregavam os próprios judeus cristãos, entregavam aos romanos para serem presos, para serem escorraçados, para às vezes queimarem praça pública, servir como tocha humana para iluminar as ruas daquelas cidades. Coisas horrendas aconteceram com aqueles irmãos, né? Por causa que os judeus faziam isso, ficavam contra os cristãos, porque eles negaram a Jesus. Foram eles que no passado crucificaram o mestre. Eram eles que eram aqueles homens das sinagogas que tinham aparência de piedade, que pregavam a lei, mas acontece que eles negavam a fé abraâmica. Eles eram pessoas que o interesse deles era na postura social deles e no dinheiro que eles, às vezes até o dinheiro do sacrifício, o dinheiro das ofertas trazidas para o templo, eles tomavam para si. Então eram homens que não viviam a realidade, não viviam, eram homens que tinham uma falsa fé e pregavam e não viviam aquilo que pregavam. Então, aqui na palavra do Senhor, o Senhor consola a Filadélfia, né? Os irmãos de Filadélfia, e diz: eu vou fazer com que eles venham e adorem prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Pois, irmão, fique sabendo que aquelas pessoas que te humilham hoje, aquelas pessoas que te perseguem hoje, Jesus vai colocar no lugar certinho. Tenha fé no Senhor e permaneça e ore por eles para que eles tenham oportunidade de arrependimento, em nome de Jesus. E diz: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Vai haver um tempo, irmãos, que vai ser de grande tentação sobre a terra, vai ser de grande tribulação, que as pessoas vão ficar sem saber para onde ir, vão pedir para os montes caírem sobre elas, para que elas que vão querer morrer e não vão conseguir morrer. Vai ter um tempo de muita tribulação sobre a terra, mas Deus diz que vai guardar o seu povo desse dia. Ele vai guardar, ele vai sequestrar, ele vai tirar do alcance do inimigo, ele vai colocar numa alta rocha, num lugar elevado com ele. E nós temos essa esperança. E diz: eis que venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Não, irmãos, não vamos perder tempo para que ninguém tome a tua coroa. Nossa coroa é a pregação do Evangelho. Nós não temos mais tempo a perder. Nós hoje estamos vivendo de uma maneira que nós precisamos remir o tempo. É aproveitar a oportunidade da salvação, a qual nós temos sido alcançados por esta tão grande salvação, como diz o escritor aos Hebreus, e a oportunidade de pregar o Evangelho. Não vamos perder. Ganhe a sua família para Jesus, ganhe os seus amigos para Jesus, ganhe os seus vizinhos para Jesus, ganhe almas para Jesus, porque ele diz, né? Para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus. Então, meu irmão, é uma promessa do Senhor. Ele tem a chave de Davi, a chave que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Ele também pôs uma porta aberta, a porta da salvação, a porta da evangelização. E ele tem uma coluna no templo de Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também no meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos perseverar no Senhor. Vamos ser uma Filadélfia, aquela igreja que, parecendo ter pouca força, não nega o nome do Senhor, porque a força do Senhor está conosco. Aquela igreja que alegra o coração do Pai, aquela igreja que faz Jesus olhar e dizer: valeu a pena eu morrer por fulano, por cicrano, por beltrano. Valeu a pena eu morrer, porque eles estão ali perseverando na minha presença. Fica firme, segura na mão de Deus e vai, meu irmão. Não importa a luta que você está passando, Jesus tem vitória para você. E a vitória, às vezes, não é a luta, a resposta da oração, ou a vitória chegar agora. A grande vitória é permanecer, porque a gente pode começar e recomeçar, mas permanecer às vezes é muito difícil. Mas se você está permanecendo, se você está perseverando na presença do Senhor, você já é mais do que vencedor.
Fica na presença do Senhor. Mantenha o seu jejum e a sua oração. Nós estamos agora praticamente encerrando uma semana e começando outra semana, e o Senhor está conosco. Ele está sustentando você nesse seu propósito. Eu vou orar com você agora, em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado por nós conhecermos as tuas palavras, Senhor, que foram dirigidas aos nossos irmãos da igreja, Pai, em Filadélfia, que foi uma igreja, Senhor, que perseverou na tua presença, Pai. Eu sei que os meus irmãos de Filadélfia não estão mais aqui. Eu sei que eles estão agora no seio de Abraão. Mas eu creio, Senhor, que um dia que tu, Senhor, vai nos levar e vamos estar e vamos conhecer esses irmãos na glória, Pai. Que nós possamos, através do exemplo que eles deixaram, de perseverança, de fé, de firmeza, nós possamos permanecer em ti, Senhor. E nós possamos chegar ao céu juntos. Porque nós temos uma aliança contigo e temos uma aliança entre nós, Senhor, para chegarmos na glória juntos, ó Pai. Nós vamos nos ajudar uns aos outros, e a tua destra que nos sustenta, Senhor, a tua destra fiel nos levará até o nosso bom destino. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Minha fé não está firmada nas coisas que pode fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele veio sim um amém, somente dele mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Nós vamos parar de cantar agora e vamos continuar com essa melodia, para que você aí, na sua casa, onde você estiver, possa estar orando, buscando a presença do Senhor. Olha, abre teu coração, rasga teu coração para a presença do Senhor. Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Aleluia! Segura na mão de Deus e vai. Amém. Uma igreja que avança, a igreja de Filadélfia. A gente quer extrair esse princípio para a nossa vida. Vamos avançar no Senhor. Aqui em Hebreus, no capítulo 10, diz assim: mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, eu não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Amém? Você crê nisso? Você chama a existência isso na sua vida. Nós não somos dos que retrocedem. Nós não somos daqueles que desistem. Não, nós somos daqueles que avançam, permanecendo firmes no Senhor, crendo no Senhor. A promessa do Senhor para nós é que o justo, nós, fomos justificados por Senhor, viveremos pela fé, em nome de Jesus. Aleluia. Então vamos lá recapitular. Hoje,
sexta-feira, sexto dia, sexta igreja do Apocalipse ali, das igrejas na Ásia. Primeira igreja, então, a igreja que ama. Segunda igreja, uma igreja fiel. A terceira igreja, uma igreja firmada na palavra. Quarta igreja, uma igreja que não negocia valores. Quinta, uma igreja viva. Hoje, uma igreja que avança. Glória a Deus. Vai ticando aí, vai anotando, porque esses são princípios que nós estamos estabelecendo aqui. E amanhã nós estaremos de volta às 19h30 para a nossa última meditação na igreja, nessa sequência das 7 igrejas do Apocalipse. Meio-dia a gente tem um encontro com o pastor Renato, uma devocional. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor prospere o seu caminho. Eu quero orar com você e te abençoar. Senhor, muito obrigada por mais esses 30 minutos. Senhor, nós abençoamos os nossos irmãos. Senhor, que tenhamos, Deus, um final de semana incrível. Senhor, livra-nos do mal, esconda-nos em Ti, que a nossa fé esteja firmada no Senhor, que possamos, Senhor, ser daqueles que avançam, não daqueles que retrocedem. Senhor, em nome de Jesus nós oramos, lançamos esse fundamento nessa casa. Senhor, nós mandamos embora todo o desânimo, mandamos embora, Senhor, todo espírito de dispersão, todo espírito que vem roubar a força, todo espírito que vem roubar a alegria, todo espírito que vem roubar a determinação. Nós mandamos embora e declaramos o que está na Tua palavra. Nós cremos no Senhor, nós não somos dos que retrocedem, nós somos dos que avançam, Senhor, e vivem, Senhor, aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Em nome de Jesus nós Te louvamos e Te agradecemos. Deus te abençoe, meu irmão, até amanhã, em nome de Jesus. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber